Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Hacker Linux. Tem uma matéria que está repercutindo muito aí no mundo open source recentemente. Bom, eu fiz uma viagem para o estado de São Paulo, inclusive eu fiz um vídeo com o Gabriel do canal Toca do Tux, que segue aqui na parte final desse vídeo, caso você não tenha conferido ainda. E navegando na internet eu me deparei com um vídeo do GeoLinux falando sobre o Windows com kernel Linux. É isso mesmo? Bom, pera lá. Primeiramente, não foi bem o GeoLinux que desenvolveu essa tese. Ele estava falando, na verdade, de uma matéria que o Eric Hammond, um dos porta-voz do mundo open source, veio falar. Ele falou que a Microsoft, devido a tecnologias open source que têm sido introduzidas na empresa desde que o seu Satya Nadella assumiu, ela tem passado a investir muito no open source, no Linux, se tornou uma investidora Platinum da Linux Foundation, inclusive primeiro, antes do que a Google que tem o Android, o sistema Android, que é o Linux também. Tem aí o Microsoft Azure, que é para servidores, é para IoT. Tem também uma ferramenta da Microsoft introduzida no Windows 10 que permite você executar binários Linux não modificados de uma maneira mais fácil. E quanto a isso tudo, o Eric Hammond fez uma matéria em resumo falando que a Microsoft poderia desistir de fazer o seu próprio kernel e partir para o kernel Linux, que se trata de um kernel open source amplamente desenvolvido e ela iria poder focar na interface do Windows ao invés de ficar focando no desenvolvimento do kernel. Só lembrando que a Microsoft tem esse sistema, o Windows, a partir do QS-DOS, que foi um sistema adquirido pela Microsoft da Seattle Computer, numa parceria que a Microsoft fez com a IBM. Acho que temos o que vocês precisam. Na verdade, a Microsoft vendeu para a IBM, que possuía um sistema para as máquinas da IBM, mas ela não possuía ainda. Podemos fornecer um sistema operacional. Que tipo de sistema operacional? Chama-se DOS. Foram lá na Seattle Computer. Bill, por que disse a eles que temos um sistema operacional? Não temos isso para vender, estamos acabados. Vamos, disse que conhece um cara que tem um sistema operacional que podemos comprar. Eu disse que parece que tem. Uma pequena empresa na época que tinha um sistema operacional e adquiriram esse sistema por $50 mil. A partir daí começou a fortuna de Bill Gates e o crescimento da Microsoft. Parando para pensar, analisar os pontos, em resumo, tem o Microsoft Azure, depois que mudou o CEO da Microsoft para o Satya Nadella, a Microsoft está investindo muito no Linux e tudo mais. Eu estava conversando com o Gabriel lá em São Paulo e eu fiz um link quanto a essa questão. A Apple, hoje em dia, ela contém aí várias soluções de software proprietários, com exceção do kernel, que é um kernel híbrido ali de um BSD com Mac. Todo mundo diz que a Apple é uma vilã por ter softwares de código fechado e tudo mais, porém, não podemos esquecer que a Apple começou querendo um desenvolvimento com o open source, mas devido a alguns processos e dificuldades de algumas licenças open source, ela decidiu criar as suas soluções de código fechado para que ninguém pudesse falar esse código aí é meu, ou você me paga tanto, ou toma esse processo aqui e vai ter que me pagar muito mais. Resumindo é isso. Pois a gente sabe que tem empresas que vivem questão de processo. A Gradiente, por exemplo, ela patenteou a marca iPhone aqui no Brasil e quando a Apple foi entrar no Brasil, entrou com o iPhone, entrou na justiça querendo a prioridade da detenção da marca. E por aí vai. Existem diversos outros tipos de empresas que trabalham detendo patentes e querendo royalties em cima disso. Isso fez a Apple desistir do caminho open source e partir para o código fechado. A Microsoft tudo indica que se ela fosse abandonar o seu kernel, poderia adotar um kernel Linux, correto? Porém, a licença GPL 2, que é a licença que norteia o kernel Linux, ela é muito restritiva. Inclusive, Linus Torvalds chegou a falar sobre isso, tanto é que o Linux mudou para GPL 3 devido a isso. E a Sony adotou os BSDs para o PlayStation devido às limitações da GPL2, da GPL3 também, que ainda é considerada, por mais que ela seja
menos restritiva que a GPL2, a GPL3 por alguns também é muito restritiva, e a Sony preferiu recorrer a um sistema que estivesse sob uma licença BSD. Então a Microsoft, por conta dessas questões de licença, ela pode adotar um outro sistema, ela pode adotar um BSD, ela pode adotar um OpenGIANA, ela pode adotar qualquer outro sistema. É claro que tudo indica que se ela for abandonar o desenvolvimento do kernel dela, ela deve adotar o kernel Linux. Mas por conta da licença, que é muito restritiva, ela pode querer adotar uma outra solução ou até mesmo pegar o OpenDarwin, que é esse kernel híbrido que a Apple adotou. A Apple, que tinha o seu próprio sistema operacional, e em 96, quando trouxe o Steve Jobs de volta para a empresa, que veio da Next, trouxe de volta um sistema da Next que era baseado aí no Unix, no híbrido do kernel Mac com BSD, que se trata do OpenDarwin. Essa questão de licenças norteia o mundo dos negócios. O Gabriel estava até conversando comigo que ele pretende fazer um vídeo sobre licenças, explicando um pouquinho melhor sobre isso. Porque essa questão de licenças, acho que ele quer fazer até um livro, escrever um livro, se eu não me engano, sobre essa questão. Ele falou que ia fazer algo sobre esse assunto. Porque essa questão de licenças, ela atrapalha, ela ajuda algumas empresas em alguns pontos, ela atrapalha em outros. A GPL2, a GPL3, elas acabam amarrando alguns processos. Isso faz com que algumas empresas evitem desenvolver as suas aplicações, os seus sistemas em volta ali dessas licenças. Outro ponto que pode favorecer a Microsoft é que ela tem receitas hoje em dia com o Xbox, tem também com o Office, com outras aplicações e serviços, o OneDrive e tudo mais. Então ela não depende única e exclusivamente do Windows. Um ponto negativo é que a Microsoft passou a abraçar o Linux depois que o Satya Nadella assumiu como CEO. Quando Steve Ballmer era o CEO, ele chegou a dizer que o Linux era um câncer. E as empresas mudam de CEO. Quando a Microsoft trocar de CEO, quem sabe qual política esse novo CEO trará para a empresa? Será que a Microsoft vai permanecer nesse caminho open source? Será que a Microsoft poderia rumar a ter um kernel Linux no futuro? Ou ter um kernel de um outro sistema open source? É uma questão muito interessante. Eu acredito sim que a Microsoft deve seguir esse rumo open source, inclusive ela tem seguido também o rumo dos hardwares. Os hardwares da Microsoft têm sido cada vez melhores, tem o Surface Studio, que é uma máquina incrível. Eu imaginei muito bem essa máquina rodando Linux. E o kernel Linux a partir, eu vou deixar o número aqui que eu não lembro qual versão, ele passou a suportar essa máquina da Microsoft. Os mouses da Microsoft, os teclados são excelentes também, quem usa fala muito bem. Então a Microsoft manda muito bem nos hardwares. Nos softwares, quando são de código fechado, a comunidade open source não gosta. Porém, o Microsoft Office é excelente. Se tivesse o Excel, o Word, o PowerPoint para Linux, seria muito bom. Ele já está sendo portado para o Chrome OS, que é um sistema Linux. Isso já é um ponto muito forte para que o Microsoft Office chegue futuramente aí no Linux. Bom, pessoal, essa aqui foi a minha opinião. Eu creio que a Microsoft deve rumar sim para o mundo open source, porém não tenho certeza se eles vão migrar para o Linux. É claro, cada um tem a sua opinião, você pode discordar da minha e deixar escrito aqui num comentário no vídeo. Eu vou estar respondendo assim que eu puder. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Aproveite e acompanhe nosso canal mais informado. É um canal que eu tenho aqui no YouTube que eu falo de Fórmula 1, falo de história, falo de tecnologia também. É um canal bem completo. Para quem gosta dessas coisas, segue aqui na parte final do vídeo. Segue também no comentário fixado o link desse canal. E até a próxima!